Luan, um guarda-parque na reserva biológica de Una, acreditava conhecer todos os segredos daquela mata. Ele conhecia o canto de cada pássaro e o cheiro de cada flor, mas não conhecia a lenda que os caçadores sussurravam em volta de fogueiras clandestinas. O fantasma da mata. Uma pantera negra que não era apenas um animal, mas o próprio espírito da floresta. Ele estava prestes a descobrir que, para salvar esse espírito, precisaria arriscar não apenas seu corpo, mas sua alma. E o que a criatura faria em troca desafiaria tudo em que ele acreditava. O crepúsculo da Mata Atlântica não era um fim, mas uma transição. A luz do sol, antes uma torrente dourada que se derramava pelas copas das ávicas gigantescas como jetiquipás e sapucaias, agora se fragmentava em feixes oblíquos, tingindo de âmbar e carmesim o vapor que subia do chão úmido e fértil. O ar, pesado com o aroma de terra molhada, flores noturnas e decomposição vital, vibrava com uma nova sinfonia. O chamado estridente das arapongas dava lugar ao coachar rítmico dos sapos e ao zumbido de insetos que emergiam para sua vigília. Para Luan, um brigadista e guarda-parque cuja vida se entrelaçava com os ritmos da reserva biológica de Una, na Bahia, aquele era o momento mais sagrado do dia. A reserva era um santuário, um dos últimos fragmentos significativos de um ecossistema outrora vasto, agora encolhido e cicatrizado pela ambição humana. Luan, com seus 30 e poucos anos, pele queimada de sol e olhos que carregavam a profundidade da própria floresta, patrulhava aquelas terras e não como um funcionário, mas como um guardião. Ele crescera ali perto, em uma pequena fazenda de cacau que praticava o sistema de cabruca, onde os cacaueiros cresciam à sombra da mata nativa. Para ele, a floresta não era um recurso, era um ser vivo, uma entidade complexa e sábia. Naquela tarde, enquanto manobrava seu jipe surrado pela trilha de terra vermelha que cortava a reserva, um sentimento de inquietação o assaltava. Era sua última ronda da semana, um procedimento rotineiro antes de entregar o posto ao colega do fim de semana. Contudo, o silêncio parecia diferente, mais denso, carregado de uma tensão que as cigarras não conseguiam disfarçar. A reserva de Una, apesar de seu status de proteção, era um campo de batalha silencioso. Madeireiros ilegais cobiçavam suas árvores centenárias e caçadores furtivos, os predadores de duas pernas, como Luan o chamava, eram uma ameaça constante. Eles não buscavam apenas a carne de paca ou tatu. Seu alvo eram as peles de animais raros, especialmente a do ser mais elusivo e reverenciado da região, a onça pintada melânica, a pantera negra. Os caçadores a chamavam de sombra, ou fantasma da mata. Era uma criatura lendária, um macho adulto de tamanho excepcional, cuja pelagem negra, sob a luz certa, revelava as rosetas fantasmagóricas de sua herança de onça pintada. Vê-lo era considerado um presságio, um evento que poucos podiam reivindicar. Luan o vira apenas 2 vezes em sua vida, encontros fugazes que duraram segundos, mas que se gravaram em sua memória com a permanência de um ferro em brasa. A pantera se movia como uma fluidez líquida, um pedaço da noite que se deslocava pela luz do dia, um predador no auge do seu poder e majestade. Ele era o rei, sem coroa, daquele domínio verde. Luan conhecia os métodos dos caçadores. Eles não usavam armas de fogo cujo som alertaria as patrulhas. Eles preferiam a crueldade silenciosa das armadilhas. Laços de aço fortes o suficiente para segurar uma anta de 300 quilos eram camuflados com perícia diabólica em trilhas de animais, perto de fontes de água ou passagens estreitas. Eram máquinas de tortura, projetadas para prender, ferir e esperar. Foi um som que o fez parar. Não um rugido, nem um grito. Foi um sibilo baixo e gutural, um som de dor contida e fúria impotente que mal se distinguia do farfalhar das folhas. Luan desligou o motor do jipe, e o silêncio opressivo da mata se apossou de tudo. Ele aguçou os ouvidos. Lá estava ele de novo. Um sopro profundo, trêmulo, que falava de um sofrimento imenso.
O som vinha de uma área mais densa da floresta, longe da trilha principal, um lugar onde a vegetação se fechava como uma muralha. O protocolo mandava que ele chamasse reforços. A noite estava caindo e entrar sozinho na mata para investigar um animal grande e ferido era uma violação de todas as regras de segurança. Mas a central de operações ficava a mais de 2 horas de distância. Reforços só chegariam pela manhã. Luan pensou no animal, em horas de agonia, na possibilidade dos próprios caçadores retornarem para conferir a armadilha. A imagem fez seu estômago revirar. Ele não podia esperar. Pegou sua mochila, que continha um kit de primeiros socorros, água e uma faca de mato. Por precaução, pegou também a espingarda de dardos tranquilizantes. Não pretendia usá-la, pois a química poderia ser fatal para um animal já debilitado, mas tê-la consigo era uma pequena concessão à sua própria sobrevivência. Ele caminhou em direção ao som, cada passo um ato de desobediência calculado. A floresta parecia observá-lo. Os macacos prego, geralmente barulhentos, estavam em silêncio nas copas das árvores. Um bando de tucanos voou em revoada, um alarme silencioso. A própria mata parecia prender a respiração. E então, ele o viu. A cela era ao mesmo tempo magnífica e terrível. O fantasma da mata, a lendária pantera negra, estava com a pata dianteira direita presa num laço de aço grosso ancorado a um tronco de árvore maciço. O cabo de metal, quase invisível contra o chão coberto de folhas, estava esticado ao máximo, e o laço se cravava profundamente na carne do animal. A área ao redor estava revolvida, um testemunho da luta desesperada da pantera para se libertar. Folhas, terra e tufos de pelo negro cobriam o chão. O animal era ainda maior do que Luan se lembrava. Músculos poderosos se retesavam sobre a pele de ébano e o corpo maciço tremia, não de medo, mas de uma mistura de dor, exaustão e raiva pura. A cabeça, grande e imponente, estava baixa e os dentes brancos como marfim estavam expostos em um rosnado silencioso. Mas foram os olhos que paralisaram Luan. Eram 2 globos de topázio derretido, chamas de inteligência e fúria selvagem que o fixaram no momento em que ele emergiu da vegetação. Naqueles olhos, Luan não viu apenas um animal. Viu um rei traído em seu próprio reino. A pantera não rugiu. Ela emitiu aquele mesmo sibilo de antes, um aviso que vibrou no peito de Luan. O ar ficou pesado, carregado com a ameaça de uma violência iminente. Luan parou a uns 10 metros de distância, levantando as mãos lentamente, com as palmas abertas, um gesto universal de paz que ele sabia que era quase inútil ali. Calma, amigo, ele sussurrou, sua própria voz soando estranha e frágil. Eu não vou te machucar, vim ajudar. A pantera respondeu com um movimento brusco, tentando mais uma vez arrancar a pata da armadilha. Um som úmido e horrível ecoou quando o metal mordeu ainda mais fundo, e um gemido de dor pura escapou da garganta do animal. Ele caiu sobre o flanco, ofegante, o peito maciço subindo e descendo em espasmos. O sangue começava a manchar a pelagem negra ao redor da ferida. Luan sabia que a situação era crítica. A armadilha, desenhada para esmagar ossos, estava restringindo a circulação. Se ficasse ali por mais muito tempo, a pantera perderia a pata ou, pior, morreria de infecção ou exaustão. E se os caçadores voltassem? Aquele pensamento era um esporão. Ele precisava se aproximar. Cada fibra de seu ser, cada instinto de autopreservação gritava para ele recuar, voltar para o jipe e seguir o protocolo. Mas os olhos da pantera, agora nublados pela dor, o mantinham ali. Ele viu o sofrimento da criatura e, por trás dele, o sofrimento de toda a floresta, violada e ferida por aqueles que não viam nela nada mais do que lucro. Salvar aquele animal tornou-se mais do que um ato de compaixão, tornou-se um ato de resistência. Lentamente, com o coração batendo descontroladamente contra as resquibas, Luan começou a se mover. Ele não caminhou diretamente para a pantera, mas em um arco lento, mantendo os olhos fixos nos dela, tentando transmitir uma intenção que transcendia as palavras.
O sol se pôs por completo e a escuridão da floresta se aprofundou, engolindo as cores e deixando apenas formas e sombras. A única luz vinha das chamas douradas que ardiam nos olhos da pantera. Luan estava sozinho, na noite que caía, diante de uma força da natureza acorrentada e furiosa, com a vida do rei da floresta em suas mãos trêmulas. A primeira parte da provação havia apenas começado. A noite na Mata Atlântica não é a ausência de luz, mas a presença de uma escuridão viva. Ela respira, pulsa e sussurra segredos antigos. Para Luan, ajoelhado a poucos metros da pantera aprisionada, a escuridão parecia ter um peso físico. Ele sentia a presença da floresta ao seu redor não como um pano de fundo, mas como uma testemunha coletiva e silenciosa. A tensão era quase insuportável. Um campo de força invisível emanando da criatura ferida. Ele sabia que não era apenas um animal que o observava, mas 1 milhão de anos de evolução selvagem e indomada, agora concentrados naqueles 2 olhos ardentes. Ele pousou a espingarda de dardos no chão um pouco afastada, em um gesto deliberado. Queria que a pantera visse que ele estava abrindo mão de sua arma mais óbvia. A única ameaça que restava era ele mesmo, e ele precisava provar que não era ameaça alguma. Sua mente corria, avaliando as opções. A armadilha era um laço de aço industrial, com um mecanismo de trava por pressão. Uma vez fechado, ele só se apertava mais a cada puxão. Abri-lo manualmente exigiria força, precisão e, acima de tudo, tempo. Tempo que ele passaria ao alcance das garras e presas da pantera. Luan começou seu ritual de aproximação. Falava em voz baixa e contínua, um monólogo suave que não era para o entendimento do animal, mas para regular sua própria respiração e acalmar seus nervos em frangalhos. Eu sei que dói. Eu sei que você está com medo, mas eu vim para tirar isso de você. Fique calmo, grandão. Fique calmo. As palavras eram um mantra contra o medo que ameaçava paralisá-lo. A pantera, exausta, observava cada movimento seu. A fúria inicial havia se transformado em uma vigilância letal. A cabeça repousava sobre as patas dianteiras, mas a cauda longa e musculosa se contraía levemente no chão, um sismógrafo de sua agitação interna. Cada vez que Luan se movia 1 centímetro mais perto, um rosnado baixo, como um trovão de uma tempestade distante, vibrava no ar. Luan sentia a floresta pressionando-o, testando sua coragem. Era como se 5 guardiões invisíveis o estivessem avaliando. O primeiro era o silêncio. O silêncio anormal dos macacos e pássaros, um vazio sonoro que amplificava cada batida de seu coração. O segundo era o olhar. Não apenas os olhos da pantera, mas a sensação de inúmeros outros olhos observando das sombras, de corujas, de jaguatiricas, de criaturas da noite cuja casa ele invadira. O terceiro era o cheiro, o odor metálico de sangue fresco misturado ao cheiro de ozônio de uma chuva iminente, um perfume de vida e morte. O quarto era a sombra, os vultos que dançavam na periferia de sua visão, galhos que se pareciam com membros, moitas que pareciam animais agachados. O quinto, e mais poderoso, era a dúvida, a voz em sua própria mente que gritava que aquilo era loucura, um suicídio nobre e inútil. Ele ignorou todos eles. Focando apenas na tarefa, ele finalmente alcançou o ponto onde podia tocar a armadilha. Suas mãos tremiam violentamente quando estendeu os dedos para o metal frio. No instante em que sua pele tocou o aço, a pantera explodiu. Com um rugido que rasgou o ar, ela se erguiu, usando suas 3 patas livres para se projetar na direção de Luan. O cabo de aço esticou-se até o limite, parando o animal a centímetros de seu rosto. Luan foi banhado pelo hálito quente e pelo som avassalador da fúria da criatura. Ele congelou, o terror gelando seu sangue. Ele podia ver cada detalhe das presas amareladas, a gengiva escura e a força pura contida naquele corpo. Mas ele não recuou. Fechou os olhos por 1 segundo, esperando o golpe fatal que não veio. Quando os abriu, a pantera havia recuado, caída novamente pela dor na pata presa. Ela tremia e um novo som emanava dela, um gemido profundo e queixoso que era quase um choro. Naquele momento, a barreira entre homem e animal pareceu se tornar mais fina. Luan não viu mais um monstro, mas uma vítima, um ser vivo em agonia desesperada. Eu sei que dói. Eu sei que você está com medo, mas eu vim para tirar isso de você. Fique calmo, grandão.
Fique calmo. As palavras eram um mantra contra o medo que ameaçava paralisá-lo. A pantera, exausta, observava cada movimento seu. A fúria inicial havia se transformado em uma vigilância letal. A cabeça repousava sobre as patas dianteiras, mas a cauda longa e musculosa se contraía levemente no chão, um sismógrafo de sua agitação interna. Cada vez que Luan se movia 1 centímetro mais perto, um rosnado baixo, como um trovão de uma tempestade distante, vibrava no ar. Com uma determinação renovada, Luan voltou sua atenção para a armadilha. A junta de travamento era brutalmente simples e eficaz. 2 peças de aço que se encaixavam sob pressão. Para soltá-las, ele precisaria forçá-las na direção oposta, uma tarefa quase impossível sem as ferramentas certas. Usando a base de sua faca de mato como alavanca e os dedos de sua outra mão, ele começou a trabalhar. O processo era uma tortura. O metal era rígido e cortante. A cada tentativa frustrada, a pantera se agitava e o laço se apertava, arrancando novos gemidos de dor do animal. A frustração roía em Luan. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a sujeira e a umidade. Seus músculos queimavam. Parecia que minutos se transformavam em horas. A floresta ao redor parecia se fechar sobre eles, um domo de escuridão e tensão. Ele tentou uma nova abordagem. Em vez de forçar as juntas, ele tentaria encontrar uma falha no mecanismo, um ponto de menor resistência. Ele passou os dedos pelo aço áspero, sentindo cada rebarba, cada entalhe. A pantera, como se entendesse que a luta era inútil, ficou estranhamente quieta. Sua respiração era superficial e rápida, mas ela parou de puxar. Seus olhos dourados nunca deixaram o rosto de Luan, mas a fúria neles foi substituída por algo que ele não conseguia decifrar. Uma mistura de resignação e uma curiosidade intensa. Era como se o animal estivesse avaliando não a ameaça, mas a intenção. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, talvez 15, talvez 20 minutos, Luan sentiu uma pequena folga. 1 milímetro de jogo onde uma das peças da trava se encontrava com o corpo principal da armadilha. Era sua única chance. Reunindo toda a força que lhe restava nos dedos e no braço, ele enfiou a ponta da faca na fenda e forçou-a com um grunhido de esforço. Houve um estalo metálico agudo, alto e chocante no silêncio da noite. Por um instante, nada aconteceu. Então, com um rangido de protesto, o mecanismo de travamento cedeu. O laço de aço afrouxou instantaneamente. Libertada, a pantera deu um rugido ensurdecedor, uma explosão de som que era parte alívio, parte dor, parte a reafirmação de sua liberdade. Ela se levantou de um salto, cambaleando. A pata dianteira, agora livre, estava inchada, ensanguentada e claramente quebrada. Mas estava livre. O alívio inundou Luan com tanta força que suas pernas cederam. Ele caiu para trás, exausto, ofegante, o corpo inteiro tremendo com o refluxo da adrenalina. Ele olhou para a pantera esperando que ela desaparecesse na escuridão, ou pior, que se voltasse contra ele em um ataque final e vingativo. Mas a criatura não fez nenhuma das duas coisas. Ela ficou parada, a uns metros de distância, lambendo a pata ferida com uma delicadeza surpreendente. Depois, ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para Luan. O olhar não continha mais fúria. Continha algo mais profundo, mais antigo. Um reconhecimento. Um momento de comunicação silenciosa que atravessou o abismo entre as espécies. Luan, com o coração ainda martelando, pegou a armadilha do chão. Era pesada, uma peça feia e brutal de metal. Ele correu de volta ao jipe, a adrenalina dando-lhe uma nova onda de energia. Jogou o artefato doentio na caçamba com um baque surdo e voltou correndo, trazendo consigo o kit médico de emergência. O trabalho ainda não havia terminado. Quando retornou, a pantera ainda estava lá. Ela não havia se movido. Observava-o se aproximar novamente, desta vez com uma calma desconcertante. Era um risco absurdo, mas Luan sabia que não podia deixar o animal naquele estado. A ferida aberta era um convite à infecção, e o osso quebrado poderia soldar de forma errada, condenando o maior predador da floresta a uma vida de caça ineficiente e fome. Ele precisava, pelo menos, limpar a ferida e aplicar um anti-inflamatório. A segunda parte da provação, a da confiança, estava prestes a começar. A confiança é uma moeda frágil no mundo selvagem, conquistada não com palavras, mas com ações consistentes e intenções claras. Luan se aproximou da pantera com o kit médico aberto em suas mãos. Cada passo era uma pergunta silenciosa.
e a imobilidade do animal era a resposta. A criatura majestosa, que momentos antes era a personificação da fúria, agora estava sentada, o corpo tenso de dor, mas os olhos fixos nele com uma intensidade que era mais de avaliação do que de agressão. Ok, grandão. Esta é a parte difícil, Luan murmurou mais para si mesmo. Preciso limpar isso. Vai arder. Ele se ajoelhou na frente da pantera. A proximidade era vertiginosa. Ele podia sentir o calor que irradiava do corpo do animal, podia ver o leve tremor dos músculos sob a pelagem de veludo negro. O cheiro de animal selvagem, de sangue e de mata era avassalador. Com um movimento lento e deliberado, ele embebeu um pedaço de algodão em antisséptico. A pantera recuou o focinho com o cheiro forte do produto, emitindo um rosnado baixo de aviso. Eu sei. Luan repetiu, a voz um sussurro tranquilizador. Com uma mão, ele segurou a pata ferida com uma firmeza gentil. A pata era enorme, as garras retráteis escondidas, mas a sua potencial letalidade era palpável. Com a outra mão, ele começou a limpar a ferida. O ferimento era feio, uma laceração profunda e irregular onde o aço havia mordido. Com cuidado, ele limpou o sangue e a sujeira, trabalhando com a precisão de um cirurgião em campo de batalha. A pantera tremia. Seus músculos se retesavam a cada toque, mas ela não atacou. Ela suportou a dor ardente com uma estoicidade régia, seus olhos dourados nunca se desviando do rosto de Luan. Enquanto trabalhava, Luan amaldiçoava os caçadores em sua mente. A crueldade sem sentido, a ganância que levava à destruição de uma criatura tão magnífica, enchia-o de uma raiva fria. Cada movimento seu era um ato de desafio contra essa escuridão. Ele enfaixou a pata com gaze, não com força para imobilizá-la, mas o suficiente para proteger a ferida aberta. Por fim, preparou uma injeção, uma combinação de anti-inflamatório potente e um estimulante leve, para combater o choque e a exaustão. Dar uma injeção em uma pantera negra consciente era o ápice da loucura. A ponta da agulha tocando a pele poderia desencadear um reflexo violento. Ele encontrou um músculo grande na coxa da pata traseira. Só mais isso, e eu te deixo em paz, ele prometeu. A picada da agulha fez a pele da pantera se contrair e um sibilo escapou de sua garganta, mas foi só isso. Ele empurrou o embolo, entregando o medicamento ao corpo poderoso. Trabalho feito. Luan recuou lentamente, guardando seus apetrechos. Ele estava exausto, encharcado de suor, o corpo dolorido pela tensão. O alívio era tão imenso que quase o deixou tonto. Ele olhou para a pantera. O animal deitou a cabeça, a respiração começando a se aprofundar à medida que a dor diminuía e o medicamento começava a fazer efeito. Seus olhos se fecharam por um momento. Luan sentiu um calor no peito, um sentimento de conexão tão profundo que era quase doloroso. Ele havia tocado em algo sagrado, havia sido aceito em um círculo de confiança que poucos humanos jamais conheceriam. Com um leve aceno de cabeça, um adeus silencioso, ele se virou e caminhou de volta para o jipe, sem olhar para trás, deixando o rei da floresta à sua recuperação. Os dias que se seguiram foram estranhos. A memória daquela noite estava gravada em Luan com uma clareza vívida. Toda tarde, ao fazer sua ronda, ele se sentia compelido a passar pelo local do resgate. A floresta parecia a mesma, mas para ele, algo havia mudado. Era como se ele pudesse sentir sua pulsação de forma mais clara, como se a barreira entre ele e o mundo natural se tivesse dissolvido. Uma semana depois, ele a viu. Ou melhor, sentiu sua presença antes de vê-la. Enquanto dirigia pela trilha, um vulto negro se destacou contra o verde intenso, a uns 100 metros de distância. Era a pantera. Luan parou o jipe. O animal mancava visivelmente, mas se movia com uma força renovada. Ele não se aproximou. Apenas ficou parado, observando o carro. Havia uma calma em sua postura, uma ausência de medo ou agressão. Ele simplesmente observava. Depois de um longo minuto, a pantera se virou e desapareceu na vegetação tão silenciosamente quanto surgiu. No dia seguinte, a cena se repetiu. E no dia depois desse, tornou-se um ritual.
A pantera parecia à distância, sempre no mesmo trecho da estrada. Às vezes ela caminhava paralelamente ao jipe por alguns centenas de metros, uma escolta silenciosa e sombria, antes de se fundir novamente com a mata. Luan não entendia aquilo como um agradecimento, no sentido humano. Animais selvagens não sentem gratidão. Eles sentem respeito, reconhecem territórios e estabelecem dinâmicas de poder e coexistência. Ele acreditava que a pantera o havia identificado. Ele não era mais um intruso, um elemento estranho. Ele era uma parte daquele ambiente, uma presença que não oferecia ameaça. O ritual era uma forma de reconhecimento, uma declaração silenciosa. Eu vejo você. Nós compartilhamos esse espaço. Para Luan, esses encontros diários se tornaram o ponto alto de seu trabalho. Era uma confirmação de que sua vida tinha um propósito. Ele não estava apenas protegendo árvores e animais. Ele estava protegendo um equilíbrio, uma magia antiga. A história se espalhou entre os outros guardas, sussurrada com uma mistura de ceticismo e admiração. Luan se tornou, ele mesmo, uma espécie de lenda local, o homem com quem o fantasma da mata falava. Cerca de um mês após o resgate, a cena mudou. Luan viu a pantera no lugar de sempre, mas desta vez ela não desapareceu. Ela caminhou até a beira da trilha, apenas 20 metros do jipe, e sentou-se. Ela não mancava mais. A pata estava curada. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente para Luan. O olhar durou 10, talvez 15 segundos. Naquela profundidade dourada, ele viu a força indomável da natureza, a resiliência da vida. A pantera piscou lentamente uma vez. E então, com a mesma fluidez de um espectro, ela se virou e desapareceu na floresta. Luan soube, com uma certeza que arrepiou sua espinha, que não haveria mais daquela forma. O ritual havia terminado. A dívida, se é que havia uma, fora reconhecida e paga. O equilíbrio fora restaurado. Ele continuou seu caminho com um sorriso no rosto e o coração leve, mas transformado para sempre. Ele havia testemunhado a misteriosa e silenciosa linguagem de gratidão da natureza, uma lição que nenhum livro poderia ensinar. Ele era parte da floresta, e a floresta era parte dele. E nos olhos da pantera, ele viu a confirmação de que todos nós, humanos e animais, somos fios na mesma teia complexa e mágica da vida. A jornada de Luan e da Pantera Sombra é um reflexo da delicada conexão que ainda podemos ter com o mundo selvagem. A Mata Atlântica, lar de criaturas magníficas como a onça pintada melânica, é um dos biomas mais ameaçados do planeta. A luta de guardiões como Luan é real e diária. Se essa história te tocou, o que você fará para proteger os espíritos selvagens do nosso mundo? Conta nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história.